Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. E vamos dar continuidade aí na nossa série falando sobre controle da rotina. Tudo que envolve aí esse mundo da rotina do dia a dia voltado para os negócios e o que cada uma das nossas atividades, né, o tipo das nossas atividades, como é que a gente desempenha aí as nossas atividades no nosso dia a dia, o que isso pode causar tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo. E nesse videocast de hoje, de maneira especial, gostaria de falar sobre os 3 tipos de atividades que eu considero que são de suma importância para que você reflita sobre a sua rotina e para que você tenha cada vez mais um controle dessa rotina, né? Para que a rotina esteja nas suas mãos, para que você consiga desempenhar suas atividades com bastante produtividade, bastante eficiência, bastante eficácia, para que você consiga controlar tudo aquilo que está sobre, né, deveria estar sobre o seu controle. Afinal de contas, quem tem um negócio precisa ter uma boa rotina para si, né, como empresário, como empreendedor, mas também precisa fazer a gestão e o controle da rotina dos colaboradores, para que cada uma das atividades que eu vou citar, inclusive nesse videocast de hoje, possam ser acompanhadas, controladas, né, positivamente falando, aí, de uma maneira produtiva para todos, e que no resultado do dia e da semana você possa rodar o que a gente chama de ciclo da excelência, né? A gente sai do ciclo da excelência de uma estratégia para 1 a 2 anos, de um planejamento anual cortado em 12 meses, para uma gestão mensal, afinal de contas os fechamentos empresariais são todos feitos mensalmente, e a rotina diária e semanal. Vamos falar sobre esse vídeo aí, vamos bater um papo sobre esse assunto. Me acompanha até o final, que ele pode ser bastante interessante para você. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente trata da rotina, né, nós que somos empresários, somos empreendedores, estamos no dia a dia da nossa empresa, mergulhados em muitas atividades, inclusive operacionais, o que a gente vê é que a maioria dos pequenos empresários, principalmente, né, micro e pequenos empresários, ou seja, pessoas que têm aí empresas pequenas que dependem muito, né, do próprio dono, empresas as quais o dono ainda desempenha muitas atividades operacionais, tem aquela sensação de ficar apagando fogo todos os dias, não tem ainda os processos padronizados, formatados como deveria. Enfim, nós que somos pequenos empresários, a gente precisa cuidar da nossa rotina de uma maneira especial. E aí, existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, para que essa rotina seja produtiva, para que as nossas atividades sejam eficientes, para que a gente sinta a sensação dia após dia, né, no final dos dias, aí, a sensação do dever cumprido, e para que tudo aquilo que a gente desejou fazer, né, no nosso dia a dia e cumprir aquilo que a gente estabeleceu como meta mensal possa ser atingido. Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto aí. Existem basicamente, pessoal, 3 tipos de atividades que eu considero muito importantes para qualquer empresário poder, inclusive, fazer uma distinção entre elas. E ao fazer a distinção e usar algumas ferramentas, principalmente algumas ferramentas visuais, né, algumas ferramentas onde o empresário possa ter em mãos o controle das atividades das pessoas. Afinal de contas, a gente, né, como eu falei no videocast, alguns videocasts passados, controle da rotina não é controle das pessoas, né? A gente não tem a necessidade, não precisa controlar as pessoas. A gente precisa controlar os processos, né, e as microatividades que estão ali dentro de algumas das atividades, inclusive algumas delas eu vou falar agora, e focar nesse controle, nos resultados que a gente precisa obter. Afinal de contas, você estabeleceu algumas metas, né, semanais e mensais, e algumas dessas atividades são mais importantes do que outras, algumas atividades são mais urgentes, algumas atividades são de rotina. Você precisa saber fazer essa leitura e essa diferenciação, porque senão tudo vai ser urgente, ou tudo vai ser de rotina, ou tudo vai ser algo que possa te atrapalhar. Então é muito importante você conseguir até estabelecer um vínculo aí com as pessoas, né, para que você use alguma ferramenta no seu negócio
a qual você consiga, ao utilizar essa ferramenta, visualizar isso, né? Fazer o que a gente chama de gestão à vista, para que esse controle esteja na sua mão. Até para isso você vai precisar identificar alguns desses 3 tipos de atividade. Por quê? Porque atividades de rotina talvez não precisem de um controle tão grande. Atividades as quais você considera urgente, talvez tenham que ser colocadas num nível de controle, né, e o próprio nome já diz, de urgência propriamente dito. E atividades que eu chamo de atividades-chave são atividades que você precisa ter sobre controle, porque elas influenciam a execução da entrega do seu produto ou a execução da entrega do seu serviço. Vamos falar sobre cada uma delas aí de uma maneira um pouquinho mais ampla. O primeiro tipo são as atividades urgentes, né? Todo mundo, quando vai fazer uma agenda semanal, e eu aconselho você a ter a sua agenda semanal, nos meus cursos aqui, nas minhas mentorias, eu dou, além da agenda semanal para o empresário, a gente estabelece outras ferramentas, dependendo do nível do negócio e do estado, né, do número de colaboradores, enfim, dependendo de cada negócio, eu passo para os meus mentorados alguns tipos de ferramenta, de preferências, ferramentas visuais, as quais ele, ao utilizar essa ferramenta, ele possa tanto envolver os colaboradores, quanto ter uma noção daquilo que está sendo feito ao longo do dia a dia, né, da semana, para que a meta da semana possa ser alcançada e semana a semana ele possa alcançar os resultados que ele deseja. Fazer os fechamentos mensais, cumprir aquela que a gente chama de gestão e aí fazer aquilo que está planejado, ou seja, no seu planejamento anual. E o primeiro tipo de atividade são as atividades urgentes, né? Todo mundo tem atividades urgentes. Quando a gente vai estabelecer ali um quadro de controle da rotina, uma agenda semanal, para nós mesmos e para aquilo que o negócio necessita. Às vezes você teve uma mudança de projeto, uma chegada de um projeto diferente, uma demanda de um cliente diferente. Se você produz produtos, você às vezes está colocando um novo produto no mercado, ou às vezes você está lançando um curso online, enfim. A depender do seu negócio, você sempre vai ter algumas atividades urgentes a serem desempenhadas. E essas atividades, pelo próprio nome, né, elas são necessariamente urgentes, elas precisam ser solucionadas, resolvidas o quanto antes. Por isso que a gente tem que fazer, nem que seja na nossa cabeça, e escrever de alguma forma junto com a agenda. Eu gosto de usar cores para isso, né? As atividades urgentes, vermelho, as atividades-chave, amarelo, e as atividades de rotina, verde. De alguma forma, é muito importante você ter esse controle visual, que seja no papel, num quadro de controle da rotina, enfim, nas ferramentas que você utilizar, para que você consiga, primeiro, saber diferenciar essas atividades e dar providência com tempo e recurso para você desempenhar aquelas atividades. Uma das coisas que muitos empresários se equivocam, né, eu não vou dizer erram, mas acabam, a gente vê no dia a dia pelas pessoas que a gente recebe aqui no nosso processo de mentoria consultiva, os empresários querer fazer muito do operacional e achando que aquilo são atividades de rotina, são atividades urgentes, né, ou até atividades-chave, né, mas que na verdade não são, porque eles não querem largar o osso de poder deixar, né, delegar para alguém as atividades de rotina, porque são atividades, todas as atividades, se a gente for olhar para a empresa, elas são importantes, mas existem algumas atividades que são mais rotineiras, que as pessoas precisam estar bem treinadas para fazer. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. E a primeira delas é a atividade urgente, né? Você criou uma demanda, estabeleceu algumas coisas, você vai ter algo de urgente sempre para fazer, né? Algo de mais importância, de mais urgências para entregar. E aí essa classificação, que pode ser por cor, pode ser por número, pode ser por percentual, cada pessoa faz de um jeito. Eu gosto de transformar tudo aquilo que está nas minhas mãos aí de algo visual para que eu consiga enxergar rápido e não ficar, né, perdendo tempo com algumas coisas. Então, essas atividades urgentes, você vai primeiro classificá-las para saber se elas são urgentes ou não. E eu recomendo você ter slots na sua agenda para fazê-las de uma vez, né? Já que elas são urgentes, elas vão precisar ser feitas o quanto antes possível. E já que são urgentes também, você vai precisar dos recursos adequados, né?
tanto recursos, material, dinheiro, seja lá o que for, né? E também pessoas. Eu não gosto de chamar pessoas de recursos. Pessoas são pessoas. Recursos são equipamento, o seu próprio tempo, tudo aquilo que você vai usar, né? Qualquer mecanismo que você vai usar para desempenhar uma certa atividade. Então, você vai precisar de recursos, você vai precisar de tempo e você vai precisar de, talvez, né, para desempenhar algumas delas, de outras pessoas aí. Então, você tendo todos os recursos e as pessoas em mãos, você tendo tudo aquilo que você necessita para finalizar essas atividades, elas priorizadamente, né, vamos dizer assim, na sua agenda, vão ter que estar em primeiro lugar. Então, se você já sabe no fim de semana quais são as atividades que você vai começar a segunda, dê o start com a sua equipe, faça a sua reunião, por exemplo, na segunda, rápida, que muita gente faz a reunião na segunda cedo, para começar bem a semana, bater um papo, direcionar as atividades das pessoas e dar o start aí na semana com o pé direito. Mas também já separe um slot de tempo para você cumprir as atividades urgentes. E também transmita essa informação para o seu time ou para aquelas pessoas do seu time que devam saber. Porque o empresário reclama, né? Eu tô lá na minha sala, mas eu sou parado toda hora, o telefone liga toda hora, o WhatsApp toca toda hora, não sei o que. Lógico, se você não se programou para fazer e continua com o telefone do lado e está fazendo uma atividade que é prioridade, mas está recebendo, está com o telefone disponível para fazer, por exemplo, ligações, ou com as mídias sociais abertas ou no computador ou no celular, enfim, qualquer distração, né, inclusive avisando os seus colaboradores, se você tiver uma sala de reunião que você está lá dentro da sala resolvendo algo, coloca algo na porta por fora para as pessoas saberem que aquele momento seu você está resolvendo algum tipo de atividade, né, e comunique isso na reunião que você fez previamente na segunda-feira. Enfim, é importante você avisar as pessoas, ter os recursos em mãos, né, pessoas, tempo e tudo aquilo que você necessita, mas saber quais são essas atividades. E aí tomar muito cuidado, né, de novo. Atividades urgentes são urgentes. Urgentes são quais atividades? As que eu preciso desempenhar, que estão mais próximas de serem entregues para o cliente. E aí, reverter isso em receita para a minha empresa, né? Logicamente que nem todas as atividades vão estar ligadas diretamente com algo que vai ser fornecido para o cliente. Às vezes você tem alguma atividade, está vazando um cano na empresa, quem tem que resolver é você, no extremo caso, né? Só para dar esse exemplo aí. Ok, se é você que resolve isso, e é urgente mesmo, porque está vazando, não pode deixar vazar, você tem que ir lá e resolver. Mas em se tratando das atividades do negócio, né, as atividades urgentes, na minha visão, são aquelas que estão na sua linha mestra de atividades e que tem a ver com a entrega para o cliente, seja de produto ou serviço, as quais os clientes ou vão ter um possível atraso, ou não vão receber o produto, ou vão receber o produto com defeito, enfim. Aquilo que você está vendo que o cliente pode ser afetado, para mim, são atividades mais urgentes. Porque, afinal de contas, o cliente precisa ter prioridade aí no seu negócio. Então, classifique essas atividades urgentes, coloque slots adequados durante a semana para você fazer, de acordo com a urgência das atividades, e vá resolvendo elas primeiro, por isso que elas são urgentes. O segundo tipo de atividade é atividades-chave. Quais são essas atividades? São aquelas atividades que eu tiro da descrição dos processos, né? São as atividades que não são urgentes, mas elas são atividades importantes, atividades chaves para o processo, que também não são as de rotina. As de rotina, elas não são necessariamente atividades-chave. Elas são atividades do dia a dia, complementares, mas as atividades-chave, elas são as mais importantes. Se eu não fizer aquilo, né, elas não são urgentes no sentido de tempo ou de entrega para o cliente, elas não estão ligadas, né, não estão em vermelho, aí, vamos dizer assim, ligadas diretamente a algo que possa atrasar ou fazer mal feito, enfim, mas elas são atividades-chave, elas são muito importantes e tem uma sequência para ser desempenhada. A mesma coisa que uma receita de um produto, na receita de bolo. Eu não consigo inverter certas ordens da receita, eu não consigo colocar a massa no bolo mal feita para que o bolo, né, não saia, ou saia depois pronto e querer que o bolo saia perfeito. Não vai sair, precisa de uma certa ordem para fazer a massa do bolo, para colocar o bolo na forma e para levar o bolo à forma, o bolo, né, com tudo adequado ali no forno para que saia o bolo corretamente. Então, existe uma sequência de atividades. A gente descreve isso aqui na mentoria, por exemplo, né? A gente descreve essa sequência dessas atividades
que são derivadas, né, da jornada do cliente, porque eu preciso entender a jornada do cliente primeiro, como é que entra cada pedido, como é que o cliente passa no meu processo, na minha cadeia de valor interna, até eu entregar o meu produto e serviço para ele. Entendendo isso, eu derivo as principais atividades para cada um dos principais processos. Geralmente você tem aí 5, 6 a 7 processos, né? O operacional, que é o que você faz e como você faz, enfim. Vendas e pós-venda, marketing, o financeiro e contábil, gestão de pessoas, e tem muitas empresas que têm o processo logístico, processo de manutenção, algumas empresas colocam ali o processo administrativo, enfim, a depender do volume e do tamanho da sua empresa, como ela for crescendo. Então, atividades-chave são as atividades derivadas da jornada do cliente por processo e que você descreve cada atividade principal de cada processo, porque sem essas atividades o fechamento mensal não vai ser realizado. Muitas vezes até as atividades durante a semana não vão ser bem desempenhadas e você não vai ter o resultado que você deseja. Por quê? Porque elas são chave. E aí essas atividades-chave, não as urgentes eu preciso tratar com extrema urgência. Muitas vezes eu preciso me virar, pegar uma pessoa daqui, outra dali, ou eu mesmo fazer algo, porque já virou urgente, né? Elas saem até de um processo e pulam etapas e tal, porque são urgentes, mas as atividades-chave são as atividades que já possuem um passo a passo e que eu preciso monitorar. São essas atividades, principalmente, que eu vou controlar, tá? Que eu coloco aí na minha rotina, no meu controle da rotina, para eu visualizar, porque elas têm ligação direta com a eficiência dos meus processos e com a eficiência da produtividade de cada um dos colaboradores e minha também, se eu for atuar como um colaborador na minha empresa. E a terceira e última atividade são os tipos de atividade de rotina. Algumas delas eu posso controlar junto com as atividades-chave? Sim, né? Podem ser importantes, mas são atividades mais repetitivas e que muitas vezes eu já treinei as pessoas, né? Se eu treinei muito bem uma atendente para receber, tem um consultório médico, um consultório odontológico, e treinei muito bem uma atendente para receber as pessoas logo na entrada, essa é uma atividade de rotina. Eu não preciso controlar essa atividade, né? Ela não precisa estar ali em uma gestão visual para controlar se a pessoa está atendendo ou não, como que atendeu, por que atendeu, quantas pessoas atendeu. Não, porque ela é uma atividade tão de rotina que a pessoa precisa estar muito bem treinada para fazer aquilo que a empresa deseja que seja feita para aquela atividade de atendimento. Enfim, ela não é uma atividade chave, ela não tem a ver diretamente com a ligação da etapa do processo, ou seja, as etapas de agregação de valor do seu serviço ou do seu produto, né? Mas elas são atividades complementares. É como se a gente desenhasse uma espinha de peixe, as atividades urgentes elas estão pipocando aí para fora, porque já são urgentes. As atividades-chave são as atividades da coluna mestra aí da espinha de peixe, e as atividades de rotina estão nas laterais aí, né? Nas escamas, vamos dizer assim. E são essas outras atividades que podem ser atividades derivadas da outra, que derivam da outra, que derivam da outra, que devem estar onde? Devem estar nos procedimentos operacionais, nos famosos POPs, né? Por quê? São as atividades que eu não vou controlar, eu não vou ficar lendo o POP, a não ser que eu contratei um colaborador novo, tem um POP descrito, vou treinar aquele colaborador naqueles respectivos POPs, perfeito, está treinado, guardei o POP, deixa lá e segue o barco, segue a vida. Então, esses 3 tipos de atividades, eles são muito importantes, você reconhecê-los no seu negócio, no seu dia a dia, fazer com que as atividades urgentes sejam priorizadas, obviamente, porque o próprio nome já diz, são urgentes, mas que você esteja de olho no controle das atividades-chave. Porque as atividades de rotina, muitas vezes, são as atividades que não que eu não possa controlar, como eu já falei, algumas delas, inclusive, a gente coloca no quadro de controle da rotina, porque eu preciso ter eficiência naquelas atividades, né? Aí eu tenho que escolher quais são essas. Por isso que a gente faz uma descrição de cada uma das principais atividades por processo e por função, para ter uma ideia do que quem está fazendo o quê. Mas como é que eu vou priorizar, né? Como é que eu vou priorizar essas atividades-chave e diferenciá-las da rotina? Desenhando, né, o meu processo e descrevendo as principais etapas do processo. Tudo aquilo que a gente fala de processo tem um passo a passo, né? O próprio nome processo quer dizer uma sequência, um passo a passo. Se eu sei a sequência dos meus processos, se eu sei o principal passo a passo,
de cada um dos processos que eu falei, né? Operacional, que são vários subprocessos que estão ali dentro. Se eu faço vários produtos, se eu faço vários serviços, cada serviço tem um passo a passo, cada execução de produto tem um passo a passo. Se eu sei esse passo a passo do processo operacional, processo de vendas e pós-vendas, processo de marketing, processo financeiro e contábil, processo de gestão de pessoas, a empresa está toda coordenada e eu consigo fazer a gestão. Isso faz parte do tema gestão linha aí. Agora, desdobrando isso para o meu dia a dia, para dentro da semana e para o meu dia a dia, o que dessas atividades eu efetivamente preciso controlar, colocar no meu controle diário e semanal, que saíram dessas atividades macro de gestão, e quais as atividades são efetivamente de rotina que eu não preciso controlar. Então, controle da rotina, embora o próprio nome já diz, mas a gente não controla muito as atividades que são rotineiras, nós controlamos as atividades que são chave. Isso muita gente confunde, né? É lógico que o próprio nome induz a gente a pensar dessa forma. Eu estou colocando um certo controle na minha rotina, mas a palavra rotina no título do controle aí, né, quer dizer mais um dia a dia, para que o meu dia a dia esteja sob controle e que as atividades urgentes e de chave estejam na minha mão, estejam palpáveis, para que o gestor, se for você, né, e a gente está falando aqui para micro e pequenos empresários, já que você tem poucos colaboradores, você vivencia também no seu dia a dia atividades operacionais, você está vendo tudo que está acontecendo. E como é que você coordena, controla tudo e faz essa gestão do dia a dia de forma a obter o resultado melhor possível para você, já que você também é um colaborador, e para o negócio, ou seja, para que cada uma das peças, que são as pessoas, fazendo as suas respectivas atividades, deem o melhor resultado para o seu negócio. Se isso não tiver controle, ou se o controle sair das suas mãos e você não souber quais são essas atividades principais, que eu chamo atividades de chave, né, que são as atividades tipo 2 aí que eu disse, muito provavelmente você não tem a rotina do dia a dia da sua empresa na sua mão. Você até sabe o que precisa ser feito, as pessoas até sabem o que precisa ser feito, mas você não consegue nem medir a eficiência daquilo que está sendo feito, porque você não tem uma certa padronização nessas atividades-chave. Por isso que eu falei há um vídeo atrás sobre padronização e o controle da rotina. Depois que você estabelece um nível de padronização, você consegue controlar melhor essas atividades-chave, já que elas são importantes para o seu negócio e já que elas precisam ser feitas com eficiência, com qualidade, no prazo, tudo certinho para entregar os produtos ou serviços para o seu cliente. Então, pense nesses 3 tipos de atividade: urgente, de atividades-chave ou importantes e atividades de rotina. Saiba classificá-las, saiba entender aquilo que você vai precisar fazer de cada uma desses 3 tipos e quais você vai efetivamente colocar no controle da sua rotina, quais você vai colocar numa agenda, num quadro de controle da rotina, numa forma de gestão visual, para que você consiga fazer esse controle, para que você saiba no todo o que, né, a maioria das pessoas estão fazendo, mas não o detalhe, porque o detalhe, cada atividade de cada pessoa está na rotina, que é o tipo 3, eu não vou ficar controlando atividades pequenininhas de cada um, porque se eu estou pagando um salário para aquela pessoa, né, uma remuneração para fazer uma dezena de atividades, eu não vou ficar controlando cada uma das atividades. Mas as pessoas têm atividades-chave dentro de cada uma das suas funções que tem a ver com o meu processo. E são essas atividades, que são poucas, né? Que são as atividades realmente chave, que não podem falhar, que eu preciso controlar. Eu preciso saber se algo foi entregue, e aí eu vou colocar metas, e aí eu volto para o tema anterior, que é o tema, né, mais macro, aí, que é o tema de gestão, e aí eu consigo estabelecer metas para cada um dos processos, porque eu sei quais são as atividades chave de cada processo. São essas que eu tenho que controlar. São essas que depois eu vou gerir com números, são essas que eu vou dar metas, são essas que as pessoas vão ter que perseguir. Por quê? Porque elas são as principais, elas são as atividades-chave. As de rotina do dia a dia, as pessoas estão bem treinadas, eu, né, olho com menos frequência e dou menos importância para elas. Perfeito, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É muito importante a gente bater esse papo aí, né? E localizar a maioria das pessoas nesses 3 tipos de atividade, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo por conta da correria do dia a dia, por conta da falta de tempo, né, da gente ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo no nosso negócio. Enfim, esse dia a dia aí que você, como empreendedor, já vive há muito tempo, tá ok? E se você quiser
abrir um negócio, né, você com certeza vai passar por uma dessas atividades aí e vai ter a necessidade de pensar dessa forma também, porque você vai ter um negócio que vai ter, muito provavelmente, pessoas dependendo de você, mecanismos que você tem que gerir, controlar, metas e uma série de coisas que faz parte aí de ter um negócio, perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esteja contribuindo esse conteúdo aí para o seu crescimento, como profissional, como empresário, como empreendedor. E se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever aí, clicar no sininho, dar uma força para o canal. Se tiver sugestão de vídeo, de tema, dúvida sobre algum dos vídeos que eu posto aqui nesses videocasts, escreva para a gente, eu respondo a todos eles com muito carinho aí, tá ok? Fico por aqui. Saúde para todo mundo. Se você quiser conhecer o meu processo de mentoria consultiva, os meus cursos online estão aí, www.iopexbrasil.org. Dá uma ida no nosso site lá, tem muita coisa legal para vocês. Forte abraço, saúde para todo mundo e até breve. Tchau, tchau, pessoal.